Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Por favor, acomodem-se. Vamos dar início a este momento à cerimônia de abertura do nosso seminário. A Bíblia Aspa, o Ministério das Relações Exteriores e o NAP, Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África da USP, promovem o Seminário Internacional sobre Migrações, Refúgios e Deslocamentos. Para darmos início a esta cerimônia de abertura, nós queremos convidar ao palco o coral Somos Iguais, formado por crianças e adolescentes de famílias refugiadas árabes e africanas. Eles cantarão canções e também o hino nacional brasileiro e uma música em prol da paz. Senhoras e senhores, vamos receber coral Somos Iguais.
Agora as crianças vão querer fazer um agradecimento. Boa noite. Nós, africanos e muçulmanos, fazemos parte desse coral pelo respeito que existe entre nós. Gostaríamos de pedir para que diminuam as diferenças e o respeito. Aumente, pois somos todos iguais. Queremos que mais crianças refugiadas possam fazer parte de coral Somos Iguais. Ajuda a salvar as crianças da Síria e África para nós coral. Aqui não tem guerra e crianças não morrem. Shukran. Merci beaucoup. Obrigado. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade dessas crianças poderem fazer a abertura desse evento, que é tão necessário e tão importante. E quero dizer que a vida é amor, e amor é a lei maior a ser obedecida. Então, vamos dilatar o amor que tem nos nossos corações e ajudar essas pessoas, não só acolhendo, mas dando oportunidade, como a gente está fazendo com o Coral Somos Iguais. Obrigada. Mais uma vez nós agradecemos, Coral Somos Iguais, pela sua brilhante apresentação, pelos seus agradecimentos. Tem alguns que gostaram do palco, acho que nasceram para isso. Senhoras e senhores, o nosso governador, Geraldo Alckmin, o prefeito também da cidade de São Paulo, João Dória, eles enviaram aos organizadores desse seminário mensagens com votos de êxito pleno para todo o seminário. Amanhã também o João Dória ele nos enviará o vídeo de agradecimento e o vídeo de felicitações pelo seminário. Nós queremos agradecer algumas presenças também muito importantes, presenças de autoridades religiosas, de correntes diversas, islamismo, sheiks e do cristianismo, incluindo Dom Damasquinos Mansur, arcebispo de São Paulo, e todo o Brasil, da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. O Dom Romanos Daoud, bispo da Arquidiocese Ortodoxa Antioquina de São Paulo, representantes de católicos, mormons, maronitas, a Sandra Werder, ela que é diretora de assuntos públicos da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Também temos aqui da mesma igreja Rubens Weber, ele que é secretário de Assuntos Públicos, Márcio Lunardelli, representante da Estaca Jardim da Saúde, representantes do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública da União, do Aeroporto Internacional de Guarulhos, além de diretores de entidades como Caritas Arquidiocesana de São Paulo, Padre Marcelo Marostica Quadro, e Missão Paz, Padre Paolo Parisi. Diretoria de Política Comunitária e Direitos do Centro Islâmico de Santo Amaro, o Sheikh Mohammed Al-Bukai. Alexandre Teixeira Ramos, coordenador de Política para Idosos da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo. Coronel, autoridades militares também presente, Coronel PM Ernesto, da Polícia Militar de São Paulo, Ernesto Puglianeto, Tenente Coronel Everton Rodrigues da Cunha, ambos da Diretoria de Cidadania e Direitos Humanos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, capitão da Polícia Militar também, Jair Roberto Belo, chefe da Seção de Coordenação de Entidades e Organismos de Direitos Humanos da APM. Também agradecemos a presença da Angélica Costa dos Reis, representante do posto humanizado do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Também nos mandou uma mensagem de felicitação Thaís Aum, ela que é diretora interina do escritório do Quebec, Canadá, aqui em São Paulo.
Senhoras e senhores, vamos para a primeira mesa, a mesa de abertura oficial do nosso evento. Nós queremos convidar o professor doutor Paulo Daniel Fará. Bom, boa noite a todas e a todos. Queria dar as boas-vindas ao Seminário Internacional sobre Migrações, Refúgios e Deslocamentos. Would like to welcome you all to this international seminar on migrations, refugees and displacements. أهلا وسهلا بحضوركم بهالمؤتمر الدولي عن الهجرة واللاجئين والنزوح. ميت أهلا وسهلا. Eu gostaria inicialmente de agradecer o apoio fundamental do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que foi representado pelo ministro Kenneth da Nóbrega. Eu gostaria de agradecer também o apoio do Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África da Universidade de São Paulo, do Grupo de Diálogos Interculturais da USP também, do Instituto de Estudos Avançados, e gostaria brevemente relembrar inicialmente que nos últimos anos a questão do refúgio, que para a Bibliaspa é um tema fundamental desde 2003, desde o ano de fundação do nosso Centro de Pesquisa de Cultura e de Ações Sociais, os estudos migratórios e a pesquisa sobre refúgio é um tema fundamental. Nos últimos anos, especialmente a partir de 2010, a gente observou um grande aumento no fluxo de refugiados, tanto no cenário internacional quanto no cenário nacional. Aqui são alguns números só para exemplificar, né? Quase 3.000% de aumento de refugiados em 5 anos na vinda de refugiados ao Brasil, ainda que em números absolutos ainda seja um número pequeno, e a gente tem o forte desejo de que o Brasil receba ainda centenas de milhares, quiçá milhões de refugiados, que possam nos dar o privilégio de aprender com as suas culturas, com o seu patrimônio intelectual, linguístico, e também ali números da ONU que mostram o maior deslocamento da história de seres humanos, né? Mais de 60 milhões de pessoas, o que demonstra que se trata de um fenômeno fundamental também para a academia, um tema de pesquisa, um objeto de pesquisa essencial. Na USP eu tenho prazer de orientar algumas pesquisas de mestrado e doutorado sobre o tema. Este seminário, então, e eu queria, claro, aproveitar também para agradecer os mais de 300 voluntários que participam da Bibliaspa e que fazem a sua ação possível. Não fosse a participação desses voluntários, nós não teríamos a realização desse seminário, nem do atendimento dos cerca de 300 refugiados por semana na instituição, e muitas outras pessoas. Se eu começar a mencionar, com certeza eu vou esquecer de algumas delas. Então, por favor, sintam-se todas e todos agradecidos em meu nome, em nome de todos os organizadores desse evento. Então, esse seminário ele tem como questões motrizes algumas que ali estão elencadas, algumas um pouco mais básicas, mas que talvez ainda não o sejam para uma parte da sociedade, como o que significa ser refugiado, por que alguém se torna refugiado, para onde essas pessoas vão, de onde elas vêm. Então, a ideia, por exemplo, é pôr fim a mitos de que a maioria dos refugiados vai a países desenvolvidos, ao passo que a gente sabe que a maioria dos refugiados sai do sul global e vai para o sul global, né? Então, nós temos países como Líbano, Paquistão, Turquia, com um número de refugiados extremamente expressivo, né? Outras questões também, qual o posicionamento do Brasil, de outros países da América do Sul, da África, países árabes, em relação a essa fundamental questão, até questões também sobre os desafios para, em termos heurísticos, políticos, intelectuais, para o Sul global, para esse conceito que para nós é tão caro, e o fato de o Brasil ter um papel aí privilegiado na relação com esses refugiados. É claro que a intenção aqui é promover a reflexão crítica sobre esse tema. Então, todos os dias nós vamos ter, ao final, uma summary session com desdobramentos. A intenção é pensar em ações práticas que possam melhorar a vida dos refugiados, especialmente no Brasil, onde é o nosso campo de atuação
maior. Aqui a organização, o apoio, as participações de algumas entidades, né? Nós temos aqui, então, queria apresentar brevemente um pouco a nossa instituição, a Bibliaspa. Aqui é um espaço que fica no centro de São Paulo, a 2 quadras do metrô Marechal Deodoro, estão todos convidados a visitar a entrada da instituição, um mural e uma das salas ali, para que possam conhecer um pouco mais sobre o nosso espaço. No próximo slide, a gente vê o site da instituição, que é todo ele em 4 idiomas, em árabe, português, inglês e espanhol, com algumas partes em francês. Em breve a gente vai ter o site pleno em língua francesa. Nós temos também aqui um pouco da equipe, com professores de vários idiomas, de várias culturas, né? Um lugar onde a gente procura destacar a cultura árabe, a cultura sul-americana, a cultura magrebina, a cultura africana, e, claro, refugiados de quaisquer nacionalidades são muito bem-vindos na instituição. Nós temos também, os outros slides mostram algumas imagens, né? Pode passar para o próximo, por favor. Algumas das atividades que nós desenvolvemos: Programa de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para Refugiados e Programa de Línguas e Culturas ministrados por professores refugiados. É importante mencionar que todas as atividades realizadas para os refugiados são gratuitas. A gente oferece cursos, alimentação, transporte, fazemos campanhas de vestimentas, tradução de documentos, acompanhamento. Aqui eu preciso registrar, claro, um agradecimento especial às professoras, aos professores que ajudam a manter a instituição, que trabalham, que atuam de forma voluntária. A gente tem aqui nossa coordenadora pedagógica, a Nanami, temos a Eni, outras professoras aqui que eu posso ver, né? Temos outros cursos, e aí, então, esse um braço educativo com cursos, livros, temos uma editora própria. Depois um braço cultural com exposições, festivais de arte, mostras de cinema, teatro, e um braço de ações sociais. Nós entendemos que a atuação com os refugiados não seria possível apenas com a formação e com o oferecimento de ações culturais. Há, infelizmente, muito mais necessidades, e aí abrimos, então, núcleos de ações sociais. Depois, a gente pode... Então, aqui são algumas das ações voltadas aos refugiados. Aqui mostramos algumas imagens. Aqui uma imagem, por exemplo, da professora Ivi Ramadan, né, que tem... Nós temos professoras com experiências, muitas vezes, de 3 décadas, né, com grande experiência, né, e são professores e pesquisadores universitários que lecionam e que oferecem os cursos na Bibliaspa. Então, há um cuidado pedagógico muito grande. Temos algumas outras imagens do programa de língua portuguesa, por exemplo, né, aulas que mostram também a presença de refugiados de mais de 40 nacionalidades, né? Temos mais uma imagem ainda do programa de língua portuguesa. E temos, então, são diversas línguas que esses refugiados falam, né? É uma oportunidade, eu costumo dizer também aos voluntários, de praticar outros idiomas, conhecer outras culturas e entender a riqueza dessa presença e a oportunidade que a gente tem de aprender com essas pessoas que estão refugiadas neste momento, mas não são refugiadas, né? São pessoas qualificadas, seres humanos como todos nós, irmãs e irmãos nossos. Aqui só um exemplo que a gente coloca os nossos formulários de inscrição em vários idiomas, para que eles possam ter acesso. O próximo slide mostra uma necessidade crescente nossa, que é apoio para auxílio transporte. Então, a gente fala aqui claramente, nos últimos anos, a gente tem tido uma dificuldade em oferecer alimentação, transporte aos refugiados, mas especialmente transporte, porque a alimentação os voluntários trazem, de alguma maneira a gente consegue resolver, mas o transporte é uma grande necessidade. Se alguém aqui estiver em algum desses movimentos em prol de bilhete único para refugiados, ou que possa pensar em como ajudar, é uma necessidade cada vez mais crescente na instituição. Como garantir o acesso dos refugiados aos cursos, uma vez que sem esse auxílio é impossível a vinda deles para essa formação tão básica, né? Agora nós temos algumas imagens sobre o programa de idiomas e culturas. Aqui um exemplo de um professor de língua inglesa e cultura africana, o professor Peter, que está conosco,
que logo mais vai recitar um poema africano, né? A gente vai ter a oportunidade de ouvi-lo. Temos aqui a imagem de outros professores também, professor Hamza Yogurt Nemuridi, que dá aula de língua francesa e cultura árabe e magrebina. Nós temos também aqui a imagem do professor Jean-Steve Major, que dá aula de língua francesa e cultura haitiana. Professor Papabá, língua francesa e cultura africana. Professora Mariela Pissarro, aula de língua espanhola e cultura sul-americana, e que também vai recitar um poema, né, que é uma pessoa extremamente ativa aí na causa feminista, de refugiados, e que, né, tem um papel fundamental na nossa sociedade. E temos aqui só exemplos dos cursos, estão convidados a conhecer mais sobre os cursos que ali oferecemos, cursos extensivos e intensivos, e temos também, para encerrar, caminhando para o encerramento, algumas imagens outras que demonstram, infelizmente, um crescimento de intolerância, xenofobia e racismo, que é, aliás, um dos temas das mesas. O seminário é composto por 8 mesas, hoje nós tivemos já 2 mesas, uma sobre refugiados e imigrantes e acesso a serviços públicos, a última mesa agora foi sobre educação, ensino de idiomas e aspectos culturais, ou seja, a importância do ensino da língua portuguesa para que haja uma integração plena dos refugiados no Brasil. E eu aproveito aqui para comentar que há uma mesa específica sobre generalizações, discriminações e preconceitos. E quando nós oferecemos e divulgamos os cursos, só para citar um dos muitos exemplos que vocês devem conhecer, muitas vezes há ali mais de 10 mil likes num evento divulgado, mas há também um crescente número de comentários xenófobos, racistas, de intolerância religiosa. Nós tivemos a honra de fundar na Bibliaspa, 1 ano e meio atrás, um movimento em prol dos refugiados, com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, estão formados por promotores, procuradores, juízes, que se reúnem regularmente. A gente tem a honra de participar desse movimento. Algumas dessas pessoas têm sido processadas, mas a gente entende, claro, que existe o caminho também fundamental da conscientização. E a ideia aqui do seminário é pensar em como evitar que o Brasil participe dessa tendência mundial, nessa tendência mundial de aumento à xenofobia, à intolerância, né, a ideia de que o outro ele pode ser desrespeitado. E a gente entende que, independente de qualquer aspecto de cor, de orientação sexual, de qualquer tipo de característica, não cabe nenhum tipo de distinção nem de desrespeito. Esse é um dos princípios básicos da instituição e um dos temas fundamentais do seminário. E aí vem, então, como combater intolerância, racismo e xenofobia, promovendo a conscientização, valorizando o patrimônio intelectual e cultural. Mencionei a questão desse movimento e, claro, promovendo um debate crescente. E temos, para encerrar, apenas mais algumas imagens. Também a ideia de um diálogo intercultural e capacitação por meio de artesanato. Nós temos, por exemplo, uma oficina de crochê. O resultado dela foi, dias atrás, a cobertura da Amoreira, que fica em frente à instituição, com crochê. Aqui nós temos lá fora uma exposição de fotografias feitas pelos próprios refugiados, que tiveram oficina de fotografia, então dá para conhecer um pouco mais sobre o trabalho, sob a ótica deles mesmos. Eu aproveito aqui para agradecer também Cassiano Araújo, que temos uma exposição dele aqui no foyer, e também essa belíssima obra abaixo da tela, inspirada na temática dos refugiados, é de Cassiano Araújo. Temos lá fora também a exposição de Jamal Jaber Mohammad, que está um refugiado iraquiano atualmente, que possui uma galeria em Bagdá e que é mais um desses grandes artistas que estão no Brasil atualmente. Então, a exposição dele está lá fora também, e temos a exposição de aquarelas da Maíra Mendes também. Eu convido a todos a conhecer as exposições que estão lá no foyer. Aqui uma oficina de henna por uma refugiada paquistanesa, né? E
também um pouco a questão das experiências gastronômicas, a culinária étnica. Nós temos um projeto de uma cozinha-escola na instituição. Quem quiser saber mais sobre o projeto, quem puder ajudar a fazer essa cozinha-escola se tornar uma realidade, nós temos um espaço privilegiado no centro de São Paulo com fácil acesso, mas temos as dificuldades de financiamento para fazer com que os projetos aconteçam. Temos muitas pessoas com muita boa vontade, mas dificuldades de implementação por questões financeiras. Por fim, mais uma imagem, também de culinária étnica, aqui falafel, talvez um prato que poucos anos atrás muitos brasileiros desconheciam e que hoje em dia faz parte, felizmente, da nossa realidade. Nós vamos ter a honra de ouvir daqui a pouco o embaixador da Palestina, de onde provém o falafel, entre muitas outras coisas fantásticas, literatos, intelectuais, enfim, mas aqui no campo gastronômico apenas, E claro que vai poder falar desse tema que sabemos que é um tema fundamental, a questão dos refugiados palestinos. E, por fim, mais uma imagem também dessa. Então, essas aulas, os programas de idiomas e culturas, eles aliam o ensino de idiomas a questões como literatura, gastronomia, música, cinema, no entendimento de que conhecer uma cultura precisa de todos esses aspectos. Aqui também uma questão de integração por meio do esporte. E, por fim, mostrar que é um espaço de sociabilização. Então, recebemos cerca de 300 refugiados por semana. Aos sábados, normalmente mais de 100 refugiados, que normalmente passam o dia lá, têm a oportunidade de falar nas suas línguas, de fazer uma refeição e de ter apoio para se integrar ao mercado de trabalho também. Então, queria encerrar com agradecimento a todos que estão aqui compondo a mesa, a parceiros tão importantes como a Unesco, a Acnur, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que tem sempre nos oferecido, desde o princípio, um apoio fundamental, a Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo, claro, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que abriga o evento e que prontamente atendeu ao pedido de acolher o evento, e queria, então, só agradecer a todos e convidá-los a continuar a acompanhar o evento amanhã e sábado, vai até o final do sábado, e que venham também para essas sessões ao final do dia de amanhã e do sábado, para discutir essas ações práticas. Como resultados do seminário, nós teremos uma publicação, vídeos e teremos uma plataforma de pesquisa permanente. Então, quem quiser participar, tem também a possibilidade de inscrição lá fora para participar desse grupo. A gente entende que promover ações práticas concretas é fundamental, mas é essencial também ajudar a elaborar políticas públicas. Por isso, é tão importante essa parceria, porque se a gente atende 300 por semana, o poder público atende muito mais, e aí ajudar a formular políticas públicas é também parte das nossas prioridades. Muito obrigado, shukran jazilan, and thank you very much. Nós que agradecemos, professor Paulo. Ouviremos do Acnur, Isabela Mazão. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito aos organizadores do evento por terem promovido mais uma oportunidade de falarmos aqui em São Paulo sobre esse tema cada dia mais importante, migração e refúgio. Um tema que acho que todos nós estamos sentindo no dia a dia, na mídia internacional, como esse tema tem sido cada vez mais falado, mas aqui em São Paulo, não só como um tema que está distante de nós, mas cada vez mais próximo, com o aumento da chegada de imigrantes e refugiados aqui na cidade de São Paulo. Na minha fala, eu queria expor um pouco, de maneira mais breve, alguns dados sobre imigração e refúgio, principalmente, um pouco do trabalho do Acnur e, principalmente, um pouco do que o Acnur tem feito aqui na cidade de São Paulo. De acordo com os dados do Fundo de População das Nações Unidas, em 2015, 244 milhões de pessoas viviam fora do seu país de origem.
esse é um número expressamente maior do que 100 milhões de pessoas que viviam fora do seu país de origem nos anos 70. De acordo com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, 73% dessa população migrante tem migrado em busca de trabalho. Então, grande parte da migração tem esse componente de busca por melhores condições de vida, e todos nós, acho que sabemos, ou temos experiências próximas, de que os motivos para migrar são os mais diversos. Trabalho, cada vez mais, tendo sido um fator que leva a que as pessoas busquem melhores condições. Muitas vezes, estudo. Aqui em São Paulo mesmo, a USP é uma universidade que recebe vários estudantes internacionais que vêm buscar oportunidades de estudo aqui em São Paulo. Muitos desses aqui até ficam por aqui. Eu tenho uma experiência pessoal, meu namorado é um estudante que veio para a USP e ficou. Mas, cada vez mais, infelizmente, a gente tem visto um aumento do número de pessoas que migram de maneira forçada. Pessoas que têm deixado o seu país de origem por questões de perseguição, guerras, conflitos generalizados de violações de direitos humanos dos seus países de origem, perseguição religiosa, opinião política, pertencimento ao grupo social. Essas pessoas que deixam o seu país de origem de maneira forçada são pessoas consideradas refugiadas. São pessoas que podem se beneficiar da proteção internacional e que podem, em outro país, buscar a proteção como refugiado. Uma proteção que vai garantir a essas pessoas a oportunidade de reconstruir suas vidas fora do país de onde elas tiveram que sair de maneira forçada, porque sua vida, sua segurança, sua liberdade não estavam sendo garantidos no seu país de origem. O percentual de pessoas refugiadas tem aumentado cada vez mais, e, como o Dr. Paulo falou, a maioria dessas pessoas estão em países do Sul ou países que estão em desenvolvimento. Se a gente olhar no mapa e for analisar onde estão os refugiados, a grande maioria deles, das pessoas que tiveram saído do seu país de origem, estão nos países vizinhos aos seus países de origem. E, cada vez mais, essas pessoas vivem em meios urbanos. No passado, existia muito uma visão de que refugiados estavam em campos de refugiados. Pessoas que estavam, muitas vezes, saindo de países na África, fugindo para um país que também estão em desenvolvimento como o seu e vivendo em áreas chamadas de campos de refugiados. Cada vez mais, essa não é a tendência que a gente tem visto. A maior parte dos refugiados hoje vivem em áreas urbanas, e isso impõe um desafio para todas essas cidades que recebem essas pessoas. É criar condições para que essas pessoas consigam, uma vez que busquem a proteção internacional nessas cidades, conseguir realizar e reconstruir suas vidas, realizar sua cidadania nessas outras cidades, com todos os desafios que viver, por exemplo, os refugiados que estão aqui em São Paulo, numa grande cidade, podem implicar. De acordo com as estatísticas que o Acnur compilou no último relatório que saiu agora no início do mês de março, que apresenta os números de meados de 2016, existiam no mundo 16 milhões de pessoas em condição de refugiado. Se somarmos as pessoas refugiadas, pessoas que buscam refúgio e pessoas que estão ainda deslocadas dentro do seu país de origem, já são mais de 65 milhões de pessoas. Esse número tem sido o maior número registrado pelo Acnur desde a Segunda Guerra Mundial, e isso se deve a conflitos que estão se prolongando ou se acirrando nos últimos anos. Os principais países de origem de refugiados hoje são a Síria, já com mais de 5 milhões de pessoas registradas em países vizinhos ou em outros países como refugiados, pessoas que deixaram o Afeganistão, a Somália e o Sudão do Sul. O Acnur tem trabalhado em mais de 126 países, buscando brindar proteção e assistência a essas pessoas.
Nesses 126 países, são mais de 400 localidades onde o Acnur tem escritório, e o perfil da ação do Acnur é bastante diferente dependendo de cada situação. Hoje existem situações que são consideradas emergências, onde o Acnur tem muito mais um trabalho de recepção de pessoas em fronteira, muitas vezes construindo campos ou áreas de trânsito. Principalmente hoje, a emergência dos últimos dias tem sido a chegada de pessoas do Sudão do Sul em Uganda. Quando acontecem chegadas assim, muitas vezes onde a região onde elas estão chegando não são preparadas para essa recepção, o Acnur pode fazer deslocar equipes de emergência para fazer essa recepção. E essa semana a fronteira de Uganda com o Sudão do Sul foi um país que começou uma nova emergência. E, infelizmente, o que a gente tem visto são acúmulos de situações como essa, de emergências. Uma emergência se inicia e são abertas várias operações para recepcionar essas pessoas, mas antes mesmo que esse conflito que a situação melhore, que as pessoas começam a voltar para casa, outros conflitos têm se iniciado. O mandato do Acnur busca estimular os países a cumprir com as obrigações da Convenção de 51, que basicamente tem como seu pilar principal a proteção internacional de não devolução dessas pessoas para o seu país de origem. Então, uma vez que a pessoa é reconhecida como refugiado, é garantido a ela a proteção de que ela não vai ser devolvida para o país onde ela sofre perseguição, onde sua vida pode sofrer ameaça. E manter procedimentos de análise, né, do pedido de refúgio, procedimentos de determinação da condição de refugiado, bem como que esses países possam apoiar essas pessoas em todo esse processo que a gente chama de integração local, que passa aí por aprender, no caso do Brasil, a língua portuguesa, matricular seus filhos na escola, conseguirem constituir uma vida mais normal possível dentro desse país onde elas foram abrigadas. E, sem dúvida, esses primeiros dias, esse início da chegada dessas pessoas é o mais desafiador. Por isso, o trabalho do governo, em parceria com as instituições da sociedade civil, é fundamental nessa chegada. No caso do Brasil, que tem uma lei específica para implementar essa Convenção de 51 desde 1997, existem fatores que fazem com que o Brasil seja um grande exemplo na recepção de refugiados. O Brasil tem tido, há muitos anos, políticas que são exemplares. A gente do Acnur, que trabalha muitas vezes com uma visão muito comparativa de vários países, consegue claramente enxergar como algumas situações para nós possam parecer tão difíceis, mas, comparado com outros lugares, são verdadeiras vitórias nesse desafio que é recepção e proteção de refugiados. Dois exemplos muito importantes do governo do Brasil, que eu acho importante reconhecer, são a permissão para trabalho para os solicitantes de refúgio. Então, desde que as pessoas chegam no Brasil e solicitam refúgio, e ainda o processo dela está em análise, elas já podem trabalhar de maneira legal, e acessar várias políticas públicas disponíveis também para brasileiros. Isso não é verdade, infelizmente, em alguns países. E, desde que o conflito da Síria começou a se acirrar, o Brasil tem emitido vistos que garantem uma facilidade para sírios virem para o Brasil e receber refúgio aqui. E esse é uma atitude do governo do Brasil que o Acnur tem usado como exemplo para muitos outros, porque se mais países abrissem esse tipo de facilitação de viagem, muitas pessoas poderiam ter a opção de não pegar, por exemplo, barcos e fazer essa trajetória tão perigosa da Turquia para a Europa, e sim fazer uma viagem de avião, uma viagem muito mais segura. Seria mais uma garantia, uma possibilidade, uma alternativa, na verdade, para essas pessoas. Aqui em São Paulo, o escritório do Acnur tem atuado desde 2014, e essa vinda para São Paulo, antes a gente só tinha um escritório em Brasília ou em Manaus, tem sido muito pelo aumento da chegada de pessoas refugiadas na capital.
E o nosso trabalho aqui é fundamental contar com a parceria da sociedade civil. O padre Marcelo vai falar mais do trabalho que a Caritas faz, com certeza, que é o nosso principal parceiro aqui, entre outras instituições em que qual a Acnur ajuda no financiamento e várias outras instituições que a gente trabalha com a coordenação, principalmente dessa recepção, como eu falei antes, dessa primeira chegada, nesse período de adaptação, que é o mais difícil. Aqui em São Paulo, também, a Coordenadoria de Políticas para Migrantes é um grande parceiro e tem implementado políticas muito inovadoras na cidade, como a política pública municipal para a integração de imigrantes e refugiados, e esse ano vai iniciar um conselho no qual a gente vai participar. E são atitudes... O que a gente tem visto cada vez mais são atitudes como essa, poder municipal, federal, sociedade civil, todos trabalhando juntos, como o professor Paulo falou, que vão garantir uma melhor possibilidade de recepção dessas pessoas. E, sem dúvida, o conhecimento, entender cada vez mais por que as pessoas migram e o valor que esses refugiados e imigrantes podem trazer, porque entender que isso tem uma riqueza cultural, uma riqueza econômica também para o Brasil, é mais força de trabalho, tentar enxergar para isso como um fator positivo a chegada dessas pessoas. Acho que o conhecimento e essa visão mais positiva é a principal ferramenta que a gente tem contra qualquer atitude xenofóbica ou um fechamento das nossas fronteiras, dos nossos corações para essas pessoas. Obrigada. Do embaixador Ibrahim Mezzeben. Seja muito bem-vindo, Ahlan Nassar. Muito obrigado. Boa noite. Venho esta noite a representar 57 países para, primeiro, agradecer ao Brasil por abrir suas portas para os refugiados, sejam da nossa área ou de qualquer outra parte do mundo. Agradecer a São Paulo, dignamente representada pelas autoridades, e os órgãos da ONU, também, que é a porta principal que se abre para facilitar a vida digna daqueles que foram forçados a deixar sua pátria. Felicito a Paulo Farah, a Bíblia Aspa. Eu acho que tanto a apresentação que ele fez, que é bastante abrangente, se conjuga com as palavras bonitas, inocentes deste grupo, somos iguais. Parabéns pelo esforço. O que quer um refugiado? E aqui temos representantes de vários refugiados, tanto no norte da África, no Sahara, como da Síria, de Afeganistão, de diferentes partes. Um refugiado, se precisa de uma vida digna, onde se encontra, onde é obrigado a chegar. Mas o refugiado precisa de estar na sua pátria, no seu entorno. Estar em um país estrangeiro tem suas vantagens e desvantagens. Uma, talvez, das vantagens da sociedade brasileira, a quem agradecemos ao digno representante de Itamaraty, é que este refugiado leva sua cultura, seus hábitos, sua maneira de se vestir, de viver, seu modo de vida, para mostrar a esta sociedade, ensinar ela a ser tolerante, ensinar a ela a evitar a xenofobia, como acontece em alguns outros países fora de aqui. Quero felicitar ao Brasil, de norte a sul e de este a oeste, por esta tolerância e por esta
recepção cálida de coração que se oferece aos refugiados. Acredito que os primeiros refugiados e já as autoridades religiosas aqui presentes, as autoridades militares, já estão familiarizados com este tema desde 2007, quando chegaram 117 palestinos devido ao conflito no Iraque. Eu me lembro, eu cheguei em 2008, e eu me lembro que já encontrei, como dizem, o abacaxi, me desculpem a expressão. Tive um encontro com, em paz descanse, o representante da Acnur, que depois já não aguentou mais, foi para Quênia, onde lamentavelmente faleceu. Falei para ele, eu estou disposto a ajudar, eu tive experiência com comunidades, com estudantes, já tenho vasta... Ibrahim, refugiado é uma coisa, emigrante, estudante é outra coisa. Realmente, nestes 8 anos de trabalho contínuo, aprendimos que é ser refugiado. É o pior que pode acontecer, senhoras e senhores, a um ser humano. Hoje é o 30 de março. Talvez para mim, como palestino, filho de refugiados, é o dia mais representativo, Dia da Terra Palestina. Nós fomos esquecidos desde 1951 até 1974. Um povo, praticamente 88% da população, é expulsa de seu território. Mais de 440 aldeias de 550 foram arrasadas totalmente. Fomos obrigados a migrar, a morar em campos de refugiados, 61 campos de refugiados, ainda, irmão de Sahara Ocidental, ainda estamos vivendo em 61 campos de refugiados. O senhor sabe o que é campo de refugiados. Até 1974, quando o mundo já começa a reconhecer este refugiado não precisa de uma ajuda humanitária só. Ele precisa de seu lar, precisa de seus direitos políticos, de seus direitos nacionais. Fomos esquecidos até 1974. E estamos praticamente ignorados política e nacionalmente até o dia de hoje. Até o dia de hoje, o palestino não tem seu Estado nacional em sua terra nacional. Seguimos lutando, tivemos que lutar contra vento e maré, como dizem em espanhol, não? Contra vento e maré, até chegar onde nós estamos aqui. Éramos proibidos de falar o nome Palestina. A bandeira palestina era proibida de ser izada em nenhuma parte. Até graças ao esforço, à luta, à abnegação deste povo e à ajuda de todas mulheres e homens livres do mundo. E aqui temos todo o povo brasileiro a favor desta causa. Esta bandeira está já em Nações Unidas, aguardando somente um voto para que este Estado Nacional seja uma realidade. O senhor representante Kenneth de Itamaraty sabe a quem me refiro. É o veto norte-americano que impede até o momento a criação do Estado da Palestina. Assim que um refugiado, senhoras e senhores, precisa de sua casa, precisa de seu entorno e precisa, por enquanto, de uma vida digna que todos aqui estamos em conjunto trabalhando
para tratar de oferecer algo para aliviar a dor e o sofrimento. Assim que felicito a Paulo Farah, felicito e agradeço infinitamente a este Brasil que abre suas portas para tratar de aliviar a dor destes refugiados que precisam muito de nós, aqui presentes, precisam muito do esforço das autoridades, diferentes níveis das autoridades brasileiras. Muito obrigado a todos, obrigado Paulo, obrigado às Nações Unidas, ao Brasil, às autoridades religiosas, às autoridades militares e também a sensibilidade dos artistas que trata de refletir esta dor e esta esperança por um mundo melhor. Muito obrigado, boa noite. Nós que agradecemos, Ibrahim, pelo seu discurso, pela sua fala. Queremos convidar para que faça também a sua saudação o ministro Kenneth da Nóbrega. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite da Bibliaspa, estendido ao Itamaraty, para poder participar, para poder conviver esses dias com organizações da sociedade civil, representantes da sociedade civil, que realmente fazem por onde para legitimar a política externa brasileira de defesa, de promoção dos direitos dos refugiados, a política de acolhimento, a política de cooperação, a política de ativa nas operações de paz. Na verdade, a legitimidade que o Brasil reivindica internacionalmente ao promover essas políticas que eu mencionei, ela se baseia na natureza, nas atividades da sociedade civil brasileira, que acolhe os refugiados sem distinção de credo, de cor, de etnia, de origem. Isso é muito importante, porque isso é que nos dá base para atuar internacionalmente da forma que nós atuamos. Mas eu gostaria de registrar que me tocou muito o comentário da representante das Nações Unidas sobre a atuação, a política brasileira de acolhimento dos refugiados. Me tocou pessoalmente porque eu mesmo sou filho de uma refugiada e também me tocou também como representante de um órgão, como eu disse, que ostenta internacionalmente uma tradição de promoção dos direitos dos refugiados, dos direitos humanos, projetos de cooperação que nós chamamos de Sul-Sul, onde nós buscamos levar recursos, tecnologia a comunidades carentes, mas não no intuito de implantar algum tipo de modelo, de cultura, de trabalho, mas com o intuito de dialogar com as comunidades locais e, a partir das tradições culturais e experiências históricas dessas comunidades, construir uma política de cooperação, seja de saneamento básico, seja na área educacional. Então, todo esse know-how que nós levamos, ele aure muito a sua energia, a sua inspiração da própria natureza da sociedade brasileira. Eu acho que isso é fundamental dizer que nós dependemos da atuação da sociedade civil brasileira cada vez mais para nos legitimar o que nós dizemos internacionalmente. Bem, outra coisa que eu não podia deixar de mencionar é a parceria que o Itamaraty tem há mais de uma década já com a Bibliaspa. Nós temos um memorando de cooperação com a Bibliaspa. A Bibliaspa é o pilar cultural de implementação da política cultural da cúpula América do Sul, países árabes, né? Não sei se os senhores estão familiarizados com esse mecanismo de diálogo que nós temos interregional. É um mecanismo que já tem 10 anos, que tem um pilar de diálogo político, de atividades sociais, de promoção comercial e de promoção cultural. A Bibliaspa é o pilar da promoção cultural e eu devo dizer que, no âmbito desse mecanismo, é um dos pilares mais exitosos. E eu acho que
é mais do que justo dizer que o êxito da Bibliaspa na implementação, juntamente com o Itamaraty, da chamada ASPA, né, Cúpula América do Sul, Países Árabes, se deve ao professor Paulo Fará, que há mais de 10 anos é parceiro do Itamaraty. Bem, por fim, eu só me resta agradecer e também trazer, eu devia ter dito isso no início, né, trazer os cumprimentos do embaixador Jorge Lamazière, que é o novo subsecretário-geral para assuntos da África, Ásia e Ásia, África, Ásia e... Desculpe a confusão. África e Ásia do Itamaraty, que acaba de assumir as suas funções e não pode estar presente hoje. Muito obrigado. Obrigado, Kenneth. Passamos então a Juliette Mello. Saúdo aqui a todos e a todas. Em nome do senhor secretário José Renato Nalini, tá? Em nome também do Núcleo de Inclusão Educacional. É uma honra ter um evento dessa magnitude na nossa casa, Bela Casa Caetano de Campos. Meu nome é Juliette Mello. Eu trabalho num dos setores da Secretaria da Educação, responsável por se atentar a públicos específicos que merecem um atendimento específico. Dentro desse núcleo dessa secretaria, um núcleo muito importante que trabalha com a diversidade, trabalhamos com educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação para gênero e diversidade sexual, educação para as relações étnico-raciais, educação para pessoas com privação de liberdade e medidas socioeducativas. Então, são frentes muito amplas e complexas, todas elas estão sob o domínio da educação na perspectiva do direito humano, né, da dignidade humana, e é por isso que a Secretaria preza pelo reconhecimento, a valorização da diversidade e das diferenças, seja nos aspectos de cor, povos, raça, gêneros e saberes. Na Secretaria da Educação, o tema imigração ele tem um afeto, porque na rede estadual se atende um grande número de imigrantes. Dentre 22.200, em torno de 22.200 imigrantes matriculados na educação básica, cerca de 8.700 estão matriculados na rede estadual paulista. Eu tenho aqui um PowerPoint, acho que não dá para ver direito, mas esse azul é o que a Secretaria de Educação, a rede estadual atende, cerca de 40% dos alunos imigrantes estão na rede estadual. Então, é devido a isso que a Secretaria tem se atentado e a equipe técnica tem ido em loco em inúmeras escolas para reconhecer boas práticas de acolhimento aos imigrantes, principalmente aos imigrantes oriundos do continente africano e também de países majoritariamente árabes, e também um grande número de latino-americanos. É importante ressaltar de que esses 8.700 alunos, cerca de 4.000 são alunos bolivianos. Então, quase 40% da nossa rede de imigrantes é compostos por latino-americanos. Nessas primeiras sondagens que a equipe técnica dessa secretaria realizou, nós identificamos alguns desafios que já foram colocados aqui pelo Paulo Fará, que é fornecer materiais apropriados para acolhimento com o tema de imigração, refugiados e apátridas. Para alguns parece óbvio, mas há um desconhecimento muito grande de como acolher, de como reconhecer essas pessoas e tratá-las de forma adequada. E também um dos principais desafios desse núcleo, nessa secretaria, é mitigar os estereótipos e preconceitos oriundos tanto de racismo e intolerância religiosa. Estamos apoiados nas legislações específicas para dar esse atendimento especializado, como nas diretrizes para a educação das relações étnico-raciais, a Lei 10.639, de 2003, que dispõe sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, e as diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos. Também é importante ressaltar que
Eu sou representante desta secretaria no Comitê Estadual para Refugiados. O Comitê Estadual para Refugiados ele está na instância no âmbito da Secretaria da Justiça e Defesa para a Cidadania. Ele foi instituído em 2007, 12 de novembro de 2007, e ele está atuante e atuando hoje na construção de uma proposta de Plano Estadual de Imigração e Refúgio do Estado de São Paulo. Então, estamos trabalhando intensamente, todas as secretarias de estados e outras instituições governamentais e não governamentais. E o nosso papel, enquanto Núcleo de Inclusão Educacional da Secretaria, é continuar garantindo o acesso a todos e a todas as crianças e jovens que desejam estudar, acesso à educação, independente de terem documentos ou não, serem refugiados ou apátridas. Então, aqui vou deixar falar que é uma honra, novamente, e agradeço aí a presença e essa oportunidade de estar aqui. Obrigado, Juliette. E passamos ao secretário adjunto de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, Tiago Amparo. Boa noite a todos. Obrigado aos organizadores, Bibliaspa, a todos os representantes aqui na mesa pelo belíssimo evento. O nosso coordenador de Polícia para Migrantes e Refugiados, Ebenezer, também já expôs no evento. E gostaria de falar brevemente um pouco sobre a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e a política da coordenação, especificamente a coordenação de imigrantes e refugiados na cidade de São Paulo. E um pouco na fala que a representante do Acnur, Isabela, mencionou a questão das cidades como um dos receptores de refugiados e de imigrantes em diferentes partes do mundo. São Paulo, claro, não poderia ser diferente, como o próprio a plateia e todo evento mostra. Na cidade de São Paulo, a gente tem então, de fato, tem um papel fundamental das cidades na construção de políticas locais para acolhimento e integração dos refugiados nas sociedades, nas cidades. Na cidade de São Paulo, um dos grandes avanços que existe na cidade de São Paulo é o acesso a políticas, especialmente políticas sociais, garantidas por lei aos refugiados, no sentido de acesso a serviços básicos como educação, saúde e acesso à documentação e à regularização, por exemplo, de ter conta bancária e coisas desse tipo. Então, está garantido por lei, e boa parte do trabalho da Secretaria é realmente fazer essa interlocução com outros atores, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, para a promoção e realmente ter um olhar atento à questão de refugiados e imigrantes da cidade de São Paulo. Na Secretaria, a gente tem feito uma das prioridades para a secretária Patrícia Bezerra e para mim, quando começamos em janeiro a missão na Secretaria, perguntaram: vai continuar a política migratória, a política local de recolhimento de imigrantes e refugiados em São Paulo? Nós dissemos sim, e melhorar ainda mais. Então, é realmente um dos fatores fundamentais para a Secretaria de continuação e aprimoramento do trabalho fundamental que tem sido feito ao longo dos anos na cidade de São Paulo. Como alguns de vocês já sabem, tem um dos pilares dessa política é o Centro de Referência e Acolhida ao Migrante, o CRAI, que ao longo dos anos tem acolhido e atendido 8 mil pessoas. Lá tem desde atendimento jurídico, encaminhamento para serviço social, encaminhamento para cursos de português e em diferentes línguas. Então, tem esse centro de referência como um dos pilares da política de atendimento à população e imigrante e refugiado. Na Secretaria, a gente expandiu, uma das primeiras coisas que a gente fez foi expandir a atuação da coordenação, para não ser só uma coordenação especificamente população migrante, mas também identificar que é uma coordenação população migrante e refugiados. E, atualmente, a gente tem atuado em
promover o acesso de migrantes e refugiados a serviços básicos, como de educação. A gente, em breve, não quero dar nenhum spoiler, mas em breve teremos uma parceria com a Secretaria de Educação para ter uma expansão bem significativa do número de cursos de português para migrantes e refugiados na cidade de São Paulo, que é uma parceria que estamos fazendo. Outra parceria que temos feito é com o Acnur. A coordenação participou um pouco do planejamento interno do Acnur e tem conversado com o Acnur sobre qual o conceito de cidades solidárias e usar o São Paulo como uma referência para desenvolver esse conceito de cidades solidárias, que é importante para a Secretaria, é importante para expandir para outras regiões. Outra iniciativa que temos feito é promover realmente a atuação do Conselho que lida com essa política, para que a gente entenda que aquela questão que é um lema de pessoas com deficiência, que dizem nada sobre nós sem nós. Então, a ideia da Secretaria é realmente promover a participação da população migrante, população refugiada na cidade de São Paulo, como próprios atores da política municipal. Então, realmente envolvê-los na colocação e na formulação dessa política e dar o ponto inicial e começar o Conselho que lida com a política municipal é muito importante nesse sentido. A Secretaria também tem promovido iniciativas como apoio a festividades culturais. Recentemente teve a festividade da Alacitas, que eu e a secretária, nós fomos às diferentes Alacitas na cidade de São Paulo. A gente tem trabalhado diretamente com o movimento de imigrantes e refugiados, escutando realmente as demandas que têm sido feitas. Nos reunimos recentemente com a embaixadora do Senegal, que contou um pouco sobre a experiência da população senegalesa em São Paulo, e temos conversado com movimentos de diferentes nacionalidades, diferentes origens. Então, em resumo, o trabalho um pouco da Secretaria de Direitos Humanos é realmente promover a política municipal na área e promover a cidade de São Paulo como uma cidade um pouco mais acolhedora. A experiência de refugiados, que eu pessoalmente só posso imaginar, e muitos daqui sabem na pele, a experiência de refugiados pode ser muito sofrida, e a ideia da cidade de São Paulo como uma cidade acolhedora, como uma cidade solidária, é o nosso trabalho, o nosso papel, de promover que todos os serviços públicos estejam abertos a essa população e que eles possam ser uma preocupação transversal em diferentes políticas na cidade de São Paulo. E para que um dia a gente tenha uma cidade um pouco mais, como a secretária sempre fala, como um pouco mais humanizada e um pouco mais aberta a diferenças. E um último ponto também que temos trabalhado bastante com relação à população refugiada e imigrante na nossa frente relacionado com o debate interreligioso, com a ideia de que a promoção da tolerância e do combate à discriminação também passa um pouco por colocar pessoas diferentes religiões no mesmo local e perceber que nós temos muito mais em comum do que questões de diferenças e conflitos. Então, é isso. Eu coloco à disposição da Secretaria, o Ebenezer está aqui na plateia, faz assim, que é o ponto focal da Secretaria na área de migrantes e refugiados, e a Secretaria é completamente à disposição e é realmente uma das prioridades que a gente quer continuar. Obrigado. E assim nós agradecemos aos senhores e às senhoras, pedimos que, por gentileza, ocupem os seus lugares novamente no auditório, para darmos continuidade à nossa cerimônia de abertura. مساء الخير، أنا اسمي لوسيانا، أدرس اللغة العربية في بلبياسبا. اليوم سأقول شعر لنزار قباني ومحمود درويش. كتبت أحبك فوق وجه القمر. Escrevi Eu Te Amo sobre a face da lua. Uhibuk Jidan, Kamalam Yuhib Yom Bashar. Eu te amo muito, como ninguém nunca antes te amou. Katabtu Uhibuk Fauka Sur el Qamar.
Escrevi eu te amo sobre a superfície da lua. Katabtu uhibbuki fawqa karasil hadika. Escrevi eu te amo sobre os bancos do jardim. Katabtu uhibbuki fawqa shajar. Escrevi eu te amo em cima das árvores. Katabtu uhibbuki fawqa nujum. Escrevi eu te amo sobre as estrelas. Kunti ahamma imratin fi tarihi qabla rahililam. Foste a mulher mais importante de minha vida antes do findar do ano. Anti al-ana ahamma imratin bada wiladati hazalam. E és agora a mulher mais importante antes do nascer do ano. Anti imratun sunniyat min fakihatil jannah. És como as frutas do paraíso. Anti imratun sunniyat min zahabil ahlam. És como os sonhos dourados. Anti imratun sakanat jasadi qabla malayin lahwam. És uma mulher que viveu há milhões e milhões de anos em meu corpo. ميا نومي أحمد دسيريا. سنقرأ قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود درويش. O professor Ahmad vai ler agora um poema do poeta Mahmoud Darwish, cujo título é Carteira de Identidade. الهوية. سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف فهل تغضب؟ سجل أنا عربي. Toma nota, sou árabe. Número da identidade, 50.000. Número de filhos, 8. E o 9 já chega depois do verão. E vais te irritar por isso? Toma nota, sou árabe. وأعمل مع رفاقي الكدح في محجر وأطفالي 8 أسل لهم رغيف الخبز والأسواب والدفتر من الصخر. لا أتوسل الصدقات من بابك ولا أصغر أمام بلاط أعتابك فلا تغضب. سجل أنا عربي. Trabalho numa pedreira com meus companheiros de dor. Para meus 8 filhos, as roupas e os livros eu arranco das rochas. Não mendigo esmolas à tua porta, nem me rebaixo no portão do teu palácio. E vais te irritar por isso? Toma nota, sou árabe. أنا اسم بلا لقب صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست وقبل تفتح الحقب وقبل السرو والزيتون وقبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة نجب. وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب. وبيتي كوخ ناطور من الأعواد والقصب. فهل ترضيك منزلتي؟ أنا اسم بلا لقب. سجل أنا عربي. Sou nome sem sobrenome, paciência sem fim. Num país onde tudo o que é ferve na urgência da fúria. Minhas raízes antecedem o nascimento do tempo, o princípio das eras, o cipestre e a oliveira, a primeira das ervas. Meu pai, de família na terra, sem nobreza entre os seus. Meu avô, de presença no arado, nem distinto, nem bento, sem papel, nem brasão. Minha casa, só choça no campo, de troncos e tábuas. E ela te agrada? Sou nome sem sobrenome. Toma nota, sou árabe. ولون الشعر فحمي ولون العين بني وميزاتي
على رأسي عقال فوق كوفية وكفي صلبة كالصخر تخمش من يلامسها. Cabelos negros, olhos castanhos, e o que mais? A cabeça coberta com kefi e cordão, rija no toque, a palma da mão. عنواني: أنا من قرية عزلاء منسية شوارعها بلا أسماء وكل رجالها في الحقل والمحجر يحبون الشيوعية، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي. O endereço? Uma aldeia isolada, esquecida, de rua sem nome e homem, no campo e na pedra. E vais te irritar por isso? سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل إذن؟ سجل برأس الصفحة الأولى: أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكن إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي حذاري من جوعي. Toma nota, sou árabe. Arrancaste as vinhas de meu avô, a terra que eu arava. Eu, os filhos, todos, nada poupaste. Para nós, para os netos, só pedra, pois não. E o governo, o teu, já fala em tomá-las, pois então. Toma nota, no alto da primeira página. Não odeio ninguém, não agrido ninguém. Ao sentir fome, porém, como a carne de quem me viola. Atenção, cuidado com a minha fúria, com a minha fome. شكرا. Obrigado. O nome é Nyamegen Peter Eleboy, sou da Nigéria. Eu refugiado no Brasil. Time passa eu aprendi português Bíblia espa, but não fala bom. Eu tenho poema. Escrever nome poema Abiku. Abiku Filos, Mote, Volta da Vida, muito verses. Wonder a child. It is the same child who dies and returns again and again to plague the mother. In vain your bangles cast, charm circles at my feet. I am Abiku, calling for the first and repeated time. Must I weep for goats and cowries, for palm oil and sprinkle ask? Yams do not sprout omelet, to earth Abiku limbs. So when the snail is burnt in his shell, vet the heated fragment, brand me deeply on the breast. You must know him when Abiku calls again. I am the squirrel teeth, cracked the riddle of the palm. Remember this and dig me deeper, still into the God-swollen feet. Once and a repeated time, ageless, though I spoke, and when you pour libation, each finger points me near the way I came where. The ground is wet with morning. White dew circles fresh beds. Evening befriends the spider, trapping flies in the wine froth. Night, Abiku sucks the oil. From lambs, mothers I will be. The suppliant snake coiled on the doorstep, yours the killing cry. The ripest fruit was saddest. Where I crept, the warmth was glowing in silence of webs. Abiku months, shaping months from the yoke. Wole Soyinka. Obrigado. Olá, boa noite. Meu nome é Mariel. Eu sou imigrante. Ríos de gente,
Perros son popó, Nicaragua. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol, que cruzan la selva de los pavimentes y llevan heridas en el corazón. Yo soy inmigrante, mi madre también, y juntos cortamos el rojo café. También fue la madre que dejó los hijos y cruzó fronteras cargando el dolor. Dispuestos van ríos de gente hacia el norte, buscando los pueblos donde dormían, buscando la paz infinita del cielo, buscando encontrarse una vida mejor. Se deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se dejan. Intenta de nuevo volver a empezar. Soy un inmigrante del mundo mundial, indocumentado, un ser especial. Soy gente de gente que cruza fronteras, que intenta de nuevo volver a empezar. Dispuestos van ríos de gente hacia el norte, dispuestos van ríos, de gente distinta de todo color, buscando la paz infinita del cielo, buscando encontrarse su vida mejor, una vida mejor. Ni una más, de Gisela López. Cuando roban los sueños a la vida, el cielo se encapota, los mares se desbordan de sal, se requebrajan amarga suma de lágrimas. No cabe tanto dolor en la palabra, desbordan el silencio las sonrisas truncadas, los besos sin florecer, las promesas, barriletes sin hilos derribando en el viento. Cuántas historias rotas, peces sobre el asfalto, memorias de mañanas con sol, de vestidos de domingo y labiales rosa, de zapatillas de baile y muñecas de trapo, de corazones de San Valentín y pasteles de cumpleaños. ¿Por qué tus ojos son cielo de la tarde? Porque tus manos son pájaros ansiosos, porque tu pelo es río y tus pasos huellas de luna sobre el césped. Lolita, Ili, Tina, Leti, Sole, Ana, Tere, Ceci, Ale. Sus nombres tapizando la ciudad con gritos, con margaritas pisoteadas, con poemas muertos antes de extender las alas. No podemos cerrar los ojos al terror, su laberinto podría devorarnos. Para contener esta sombra que se cierne, sumemos nuestra voz a la palabra, hagamos pactos de amor, tregua de dudas, que no falten rosas, ni versos, ni canciones. Seamos intolerantes al silencio, para que ni una más sea despojada de abril, del viento y de la lluvia. Muito obrigada. Não era para mim estar aqui, era para esse rapaz estar aqui. Ele é moçambicano, mas ele ficou tímido e aí me colocou nessa situação. Então, a pedido dele, eu vou declamar uma poesia em nome da língua portuguesa, em nome de Guiné-Bissau, de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Portugal, Brasil. Ode à paz. Pela verdade, pelo riso, pela luz, pela beleza, pelas aves que voam no olhar de uma criança, pela lindeza do vento, pelos atos de pureza, pela alegria, pelo vinho, pela música, pela dança, pela branda melodia do rumor dos regados, pelo fulgor do estio, pelo azul do claro dia, pelas flores que esmaltam os campos, pelo sossego dos pastos, pela exatidão das rosas, pela sabedoria, pelas pérolas que gotejam dos olhos dos amantes, pelos prodígios que são verdadeiros nos sonhos, pelo amor, pela liberdade, pelas coisas radiantes, pelas amoras maduras de suaves outonos, pela futura manhã das grandes tempestades, pelas estranhas, maternas e fecundas da terra, pelas lágrimas das mães, a quem nuvens sangrentas arrebatam os filhos para a torpeza da guerra. Eu te conjugo, ó paz. Eu te invoco, ó benigna, ó santa,
ó talismã contra a indústria feroz, com tuas mãos que abatem as bandeiras da ira, com teu esconjuro da bomba e do algoz, abre as portas da história, deixa passar a vida. Muito obrigado, nós agradecemos pelas estações, pelas poesias, e nós vamos à segunda mesa. Convidamos o coordenador da área de migrações e refúgios da Defensoria Pública. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, na pessoa do Paulo, o convite e dizer que é uma tarefa extremamente difícil estar aqui, substituindo a minha querida colega, minha querida amiga, a doutora Laila Shakur. Ela, sim, é a presidente, a coordenadora desse grupo, que eu vou ter um imenso prazer de falar para vocês um pouquinho dele. Bom, como já foi anunciado, meu nome é Priscila. Eu estou extremamente comovida com esse seminário e tantos outros trabalhos que a Bibliaspa nos brinda, nos traz, nos presenteia. E eu trabalho no Ministério Público Federal na área da cidadania. Eu tenho o prazer de trabalhar lá, faço isso assim com uma imensa satisfação. Cada pequena vitória é um grande passo para todos nós. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da história de como eu cheguei aqui, nesse lugar que eu estou aqui falando para vocês hoje, em nome da querida Laila. Mas eu não posso deixar de mencionar o Dr. Munir Kuri, que é um procurador de justiça já aposentado. Ele começou com algumas ideias, são aquelas pessoas que têm o coração e a alma que a gente tem que realmente dar muito valor. Ele começou com a ideia, mandando alguns e-mails para alguns promotores e procuradores que vinham da comunidade árabe ou tinham ascendência árabe, para se fazer um trabalho conjunto, para se chegar. E na Bibliaspa ele encontrou muito respaldo e apoio dentro da Bibliaspa, dessa nossa segunda casa, né, Paulo? Agora que eu enxerguei o Paulo ali, falo isso porque meu marido tem o prazer de dar aula também de alemão lá, e eu tenho o prazer de estar lá todo sábado, enchendo todo mundo lá. Mas voltando agora um pouco à nossa história, e dentro dessa segunda casa, que eu considero minha, e tenho certeza que vários refugiados consideram como, inclusive, a sua primeira agora, mas daquela ideia do Dr. Munir Kuri, né, que infelizmente não pode estar aqui por problemas de saúde hoje, mas ele começou com essa ideia de formarmos um grupo com órgãos, com pessoas do terceiro setor preocupadas com a questão do refugiado. Em São Paulo, não só no Brasil, mas mais especificamente em São Paulo. Esse grupo começou com a doutora Laila Shakur, quem até mando um abraço à distância aqui, e ela me chamou, tive a honra de participar. Então, quando começou com a Bibliaspa, com a Caritas, com a Missão Paz, Padre Paolo, a Larissa, e aí ele foi crescendo, e não só representantes do Ministério Público do Estado de São Paulo, do MP Democrático, do Ministério Público Federal, se agregaram a esse grupo. Então, hoje nós temos pessoas do Ministério Público do Trabalho, nós temos pessoas de associações sem fins lucrativos, de ONGs, nós temos a Receita Federal. A gente já conversou, já ponderou alguns problemas mais específicos que eu vou pontuar amanhã, né? Não vou ficar aqui me estendendo, mas só para vocês terem uma ideia, a gente foca nos problemas dos refugiados em São Paulo, né? Por exemplo, a chegada deles em Guarulhos, na Grande São Paulo. Por exemplo, a falta de, como que eu vou dizer, a dificuldade, melhor dizendo, em se tirar documentos, a demora no reconhecimento, na declaração de refugiado. A gente tenta fazer com que essas pessoas sejam aceitas na sua plena cidadania. Porque eu gostei muito da fala anterior aqui, e eu assisti, por coincidência, um documentário hoje que eu indico a vocês, chama Salim Neighbor, está no Netflix, e é muito comovente. São 3 jovens americanos cineastas que passaram, se não me engano, alguns meses no campo, eu não vou lembrar o nome, desculpa, Zahatab, talvez seja isso, ali da Síria, na Jordânia. E é extremamente lindo. E eles disseram uma frase que eu ouvi hoje aqui, que eles falam assim: olha, ninguém escolhe ser refugiado. Quando a gente é refugiado, a gente deixa para trás não só a nossa terra, mas a gente deixa o nosso lar, a gente deixa a nossa história,
a gente deixa a nossa dignidade, a gente deixa a nossa identidade. Então, esse pequeno grupo que eu pertenço, e todos nós vamos fazer um esforço conjunto para dar a essas pessoas uma nacionalidade que não seja um nome só de refugiado, mas que nós abarquemos essas pessoas como cidadãos sob a égide do Estado brasileiro. Eu tenho esperança e eu faço votos que o nosso pequeno grupo se transforme num imenso grupo, colaborar com a colaboração de todos nós e todos vocês, porque somos todos nós irmãos. Muito obrigada.